gente então vai começar a trabalhar com a parte de microprocessadores antes de adentrar mais nos microcontroladores, nas diferenças. Sou o professor João Quadros. A gente vai começar com um conceito, é muito importante para microprocessadores, a diferença da manipulação dos bits na transmissão CPU-memória e vice-versa. Você tem duas organizações para trabalhar com essa conversa entre memória e CPU. Uma é a Little Endian, no qual o bit menos significativo é o bit 0 e o bit mais significativo é o bit 7, isso dentro de um byte. Aí a gente divide esse byte, né, em dois meio bytes aí, né? Um numerado 0 a 3, que a gente chama de LSB, e o outro que a gente que é a parte que a gente considera mais significativa, que a gente chama de MSB. O LSB ele pega os bits 0, 1, 2, 3 e o MSB pega os bits 4, 5, 6 e 7. Quando a gente está falando do Little Endian, como é que ele envia isso? Aí tem um exemplo lá embaixo. Né? A gente tem esse exemplo aqui, né? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso é como o número se apresenta dentro dessa organização. Agora, para conversar memória e CPU, o que ele faz é o seguinte: quando a gente tem uma organização Little Endian, o que ele envia primeiro é o LSB, ou seja, 01, 01. E depois ele envia 10, 1001. Tá certo? Ao fazer isso, né, tanto a CPU como a memória se reorganizam para que o que apareça, né, o número ou a informação que seja relevante, é essa aqui. Tá? Só que a forma de transmissão é diferente. No Big Endian, a gente tem o contrário. Primeiro vai o MSB, né, 1001, e depois vai o LSB, 0101. Em geral, o Little Endian é tratado dentro dos microprocessadores. E o Big Endian é tratado em alguns microcontroladores, sendo que alguns microcontroladores trabalham com Little Endian. Por que isso, né? Por causa da relação de tempo, né? Os microprocessadores, como o próprio nome diz, trabalham com processo. E para o processo é melhor essa forma de comunicação. Já os microcontroladores, eles não trabalham com processos, eles só têm um processo ou no máximo dois processos em paralelo. O que eles trabalham é com tempo. E na relação de tempo, a transmissão é mais rápida se for assim. Tá ok? Então esse aqui trata melhor a relação de processo e esse aqui trata melhor a relação de tempo. Né? Alguns microcontroladores trabalham com isso aqui, até porque, por exemplo, principalmente os microcontroladores da família Intel, para manter a compatibilidade na hora da transmissão entre o microcontrolador e o microprocessador. Porque a maioria dos microprocessadores, Intel e AMD, usam a organização de transmissão de memória Little Endian. Tá ok? Agora, lembrando sempre, não interessa se o primeiro é o LSB ou o MSB. O número sempre vai ser esse aqui. Tá certo? Ok. Por que é importante, então, aquilo que eu falei? Porque agora a gente vai falar um pouquinho de organização de memória, de trabalho dos microprocessadores. Então a gente vai começar com as famílias Pentium. Né? Não vale a pena falar da 386, 486, porque eles não foram feitos para trabalhar com certas estruturas de manipulação de dados, como pipeline,
vetorização que são usadas em microprocessadores e microcontroladores que têm mais de um núcleo. Já o Pentium 1 e o Pentium 2, né, já tinham uma ideia de mais de um núcleo. O Pentium 1 e o Pentium 2, dentro deles, tinham um núcleo de controle de ponto flutuante, que antes era um chip à parte. Né? Já na estrutura Pentium 1 e Pentium 2, ele foi incorporado como um núcleo dentro da sua organização, da sua arquitetura. Com isso, faz um sentido de dual core, né, no sentido de ter dois núcleos. Só que esse núcleo a mais, no caso do Pentium 1 e Pentium 2, era exclusivo para trabalhar com ponto flutuante. O Pentium 1 e o Pentium 2 começaram a sua estrutura com um endereçamento de 16K segmentos, né, sendo cada segmento com endereço de 0 até 32-1. Né. Cada byte tem seu próprio endereço, ou seja, sempre a organização de memória, por mais que a palavra seja de 16 bits, 32 bits, 128 bits, na hora que você for trabalhar com endereço de memória, é sempre por byte. Por exemplo, no Pentium 1 e Pentium 2, a palavra podia ter até 32 bits, e a forma de organização na memória, conversa entre a memória e CPU, é Little Indi, conforme a gente já viu. Isso possibilitava, na ideia do Pentium 1 e Pentium 2, o máximo de memória endereçável de 16 terabytes. Agora, se vocês forem procurar um computador de Pentium 1 e Pentium 2 com 16 terabytes, boa sorte, vocês não vão encontrar. Isso só significa o seguinte: a potência dos microprocessadores sempre foi maior do que a capacidade industrial de acoplar toda essa potência. Então, tanto em termos de memória quanto em termos de processo, né, a arquitetura dos microprocessadores sempre foi melhor do que o software de sistema operacional ou a organização de uma placa-mãe. A família dual core, né, já aumenta o espaço de endereçamento. Quer dizer, a gente está falando da família que vai de dual core, não, da família core, né, de dual até o i7, né, do dual, i3, i5 e i7. O espaço de endereçamento já começa com 128 KB de segmento. Cada segmento já, né, tem endereços de 0 a 2 a 64-1. Conforme eu falei, o endereçamento é sempre por byte. Já a palavra, né, é 64 bits, sendo que já em alguns i7 é 128. E a organização continua sendo Little Indi. O máximo de memória endereçável, como vocês podem ver, é 512 terabytes. Boa sorte para tentar conseguir achar um notebook, um computador desktop, mesmo para jogos, que tenha 512 terabytes de memória RAM acoplados. Se bem que a gente já tem alguns computadores que têm 128 terabytes, né? Principalmente os computadores que trabalham com grande volume de dados para machine learning ou para deep learning, né, ou big data. São computadores muito específicos, não são mainframes, não. São às vezes computadores normais, mas só que tem uma placa-mãe muito mais poderosa. Às vezes são diversas placas-mães interligadas que permitem que você tenha uma memória manipulável de até 128 terabytes. É coisa pra caramba, mas vocês não vão encontrar isso no mercado. Isso ainda está muito no meio acadêmico e no meio de pesquisa, tá certo? Conforme eu falei, existem alguns microcontroladores que se comportam como microprocessadores, como por exemplo a velha família 8051. Tem um espaço de endereçamento de 128 a 256 bytes de RAM, até 68 KB de RAM. Isso é um endereçamento de um computador 286, de 8086, 386. Acoplado a ele tem uma EEPROM de até 4 bytes. Né? A arquitetura dele é von Neumann, então a EEPROM ela pode armazenar dados e programas. Em geral,
falando-se de EPROM, os dados que estão nela são dados geralmente constantes, tá certo? No caso do 8051. E como vocês podem ver, a palavra tem 16 bits e funciona Arduino. Por quê? Para se a família 8051 é da Intel. É para compatibilizar com os microprocessadores da Intel. Bem, agora vamos falar um pouquinho de alguns registradores importantes nos microprocessadores, tá? Além do registrador mais comum, que é o acumulador, o acumulador é um registrador especial, tá? Ele não é endereçável, ele apenas é usado para guardar resultados que vão alimentar outros registradores. O registrador que vai controlar cada operação é o PSW, Program Status Word, é o registrador de status. É ele que diz quando uma operação resulta negativo, zero, quando há overflow, quando vai um ou vem um, né? Quando você precisa trabalhar com paridade. Paridade é quando você conta o número de uns ou zeros. Quando o número de uns ou zeros foi par, você tem uma situação de paridade. Serve muito para você transmitir informação, somente para usar, para você garantir que a informação chegou do outro lado seguro, para comunicação serial, né? Então, esse é um registrador importante para o mundo de microprocessadores, assim como o acumulador. Outra informação importante são os tipos de dados que os microprocessadores trabalham. A gente pode trabalhar com números inteiros, né, de 8, 16, 32 a 64 bits, né, em geral um número inteiro. Né, ele é tratado simplesmente vendo os seus zeros e uns, né, como a gente já viu aí na transformação de números. Também você tem os números no formato BCD, é um formato antigo, né? Então ele existe por uma questão de compatibilidade. Ele, ao contrário dos números inteiros normais, dos ints, né, da maioria das linguagens, o BCD ele trabalha com mantice expoente. Ele foi criado para trabalhar em sistemas bancários que trabalham com bilhão, milhão. A origem dele é isso, centavos, né? Então, para você organizar isso, você precisava de uma forma muito parecida com ponto flutuante, mas com uma capacidade de arredondamento reduzida. Por quê? Porque você não podia trabalhar com você não pode trabalhar no mundo econômico, né, com arredondamento de número. Então você não pode botar 0,99 como R$ 1, que senão você está perdendo um centavo, né? O banco ou você está perdendo um centavo no mundo comercial. Por isso o BCD foi criado com essa estrutura, né, para poder melhorar essa não arredondamento. Já os números de precisão simples, precisão dupla que estão mostrados aí na figura, são os números de ponto flutuante normal. Né? Eles trabalham com mantissa também, expoente, mas diferente do BCD, eles têm arredondamento, tá bom? Só que vocês podem ver, os números são muito grandes, são astronômicos. O long double, né, que é o maior número possível em todas as linguagens, ele permite números que podem contar a maioria das estrelas do céu, ou seja, um número que eu não sei nem dizer, um número enorme, tá? Então, mas ele apresenta essa característica de arredondamento, né? Então, por exemplo, se eu botar 0,99 em alguns sistemas, vai aparecer 1, coisa que eu não desejo para sistemas numéricos. Mas para sistemas de pesquisa, isso pode valer, tá certo? A gente diminui o arredondamento quanto mais casas decimais a gente tem, tá? Isso significa o seguinte: se aumentar o número de casas decimais, o arredondamento tende a reduzir. Outra coisa importante
é notar a ideia de expoente mantissa, né? É um número elevado a esse número. Por que isso? Porque se vocês estão estudando aí semicondutores, tecnologia de semicondutores, ou já estudaram, vocês viram que os semicondutores eles trabalham com uma ideia de exponencial, né, logaritmo neperiano. Então, quem criou essa fórmula, né, de trabalhar com números de ponto flutuante, nada mais fez do que aproveitou a característica de exponencial, né, de transmissão de corrente, principalmente, dos semicondutores. Aqui a gente já vê, né, o alcance, né, dos números. Então, quando a gente está falando precisão simples, a gente está falando de números de 10 elevado a 38. É coisa pra caramba, gente. Agora, quando a gente fala precisão dupla, ou longo double, a gente está com 10 elevado a 308. Caramba, é muita coisa, gente. E ele tem uma aproximação. Essa aproximação é arredondamento, não normalizado. Então ele consegue ver números 10 a 324, né, menos, né, 324, e arredonda. Né? Então ele arredonda essa relação. Né? Gente, 10 elevado a 308 é um número enorme, tá? É um número enorme. Então a gente abrange aí muita coisa. O padrão, né, dessa formatação está visto no relatório I3S de número 754, tá? Caso alguém tenha curiosidade. Aqui a gente já vê um número com a ideia de normalizado e não normalizado, né? Significa com arredondamento sem arredondamento, basicamente isso, tá bom? Normalizado não arredonda, o normalizado arredonda, o não normalizado não arredonda. Tá? Esse primeiro bit é o bit de sinal, em geral todos os computadores trabalham com isso, tá certo? E a relação de infinitude, né, é dado por esta formatação, e essa aqui seria a formatação astronômica, né? Os números representados e trabalhados nos microprocessadores, né, são strings, né, que são caracteres ASCII, que geralmente são representados por um byte, assim como valores booleanos. Valores booleanos funcionam da seguinte maneira: tudo que for verdadeiro é diferente de zero, tudo que for falso é zero. Tá? Então, um número zero é falso. O número um é verdadeiro, o número 2 é verdadeiro, o número 0,1 é verdadeiro, o número 0,0001 é verdadeiro. Somente o número 0,00000 é falso. É a maneira como os sistemas numéricos dentro do computador trabalham com números booleanos. Também posso trabalhar com matrizes e principalmente com ponteiros que são endereços. Né? Os formatos da instrução é outra coisa importante no trabalho de microprocessadores. Né? Você pode ter instruções com apenas o código de operação com um endereço qualquer, que pode ser inclusive um número sem ser um endereço, né? Um número absoluto, 5, 6, 1000, depende da arquitetura do computador suportar isso. Geralmente esses números representativos, né, são limitados, né, no máximo a 1023, não mais do que isso, esses números absolutos, e vem de dentro, né, da CPU. Então, quando você botar 5, você não está endereçando nada na memória. Você está pegando um número direto, né? O imediato, como chama, né? Essa forma de trabalho com o número é imediato. Esses números imediatos vêm de microcircuitos que estão na CPU. Então, por isso que eles são limitados. Né? Você não pode botar um número 1 milhão no número imediato. Tá? Você bota o que a CPU aguenta. Então, por exemplo, a maioria das CPUs modernas mexem com 1023 elevado a 2, elevado a 3, né? Não mais do que isso. Tá?
O circuito só permite trabalhar com esse range, com esse limite de números imediatos. Se não for número imediato, você está mexendo com endereço. Aí é o tamanho da memória física endereçável. Já outras instruções trabalham com um código de operação e 2 endereços. E outras com código de operação em 3 endereços. Aqui são muito raras no mundo moderno, né? Os 7, não, só tem isso para compatibilizar com 80 e 86. Tá? As mais comuns são essas aqui, principalmente na arquitetura RISC. Tá? Ainda existe alguma dessas aqui na arquitetura RISC, mas a mais comum é essa aqui, né? Uma operação e um endereço. Geralmente se usa o acumulador para fazer essa interface, por isso que você não costuma usar essa aqui também com muita frequência. Além do acumulador, você também pode colocar outros registros auxiliares. E esses registros, aí sim, tem potência para 2 elevado a 32, 2 elevado a 100 e assim por diante. Tá certo? 2 elevado a 308, né? São números grandes, tá? Que são possíveis nesses registradores. Continuando aí a ideia do formato de instruções de microprocessadores, você pode ter instruções menores que uma palavra, ou seja, um computador tem uma palavra de 16 bits, mas você pode ter instruções de 8 bits, 4 bits, sem problema nenhum. O que acontece agora é o seguinte, se o computador ler por palavra, que ele pode ler só por byte, mas se ele ler por palavra, os registradores forem acoplados à palavra, a memória é sempre byte, tá? Mas os registradores podem trabalhar com tamanho de memória, ou seja, a memória, cada endereço são 8 bits, mas já dentro dos registradores você pode ter 16 ou 32 bits, ok? Então um registrador pode ter 4 bytes, né? Ou os registradores de 128 bytes, 128 bits, né, vão ter 32 bytes, né, dentro dele, para vocês terem uma ideia. Então você pode ter instruções que tem menos de uma palavra. Por exemplo, digamos que eu tenho um computador de 128 bits de memória, 128 bits de memória, de palavra, né? Então a palavra dele é 128 bits. E eu tenho uma instrução de 4 bits. O que acontece com os outros 124 bits? Don't care. Ele vai ler a palavra e os outros bits não vão servir para nada, vão ser desperdiçados. Então é interessante que na hora que você for fazer a ideia de construir um computador, né, fazer um computador, que as instruções não sejam muito menores que uma palavra, senão você vai se desperdiçar bit e espaço de memória. Agora, você também pode ter instruções maiores que uma palavra, tá? Você pode ter instruções num computador de 128 bits de palavra de 130. Né? É muito comum, por exemplo, principalmente na parte de endereçamento, computadores que têm palavra de 16 bits terem instruções de 23 bits para endereçamento. Aí às vezes você precisa de 2 registradores ou 2 idas na memória para poder trabalhar com essa instrução, tá? E as instruções do tamanho de uma palavra, tá certo? Bem, as instruções usam uma parte dos bits para gerar o código de operação, imaginando o seguinte, a maioria dos microprocessadores tem muitas instruções. Alguns deles têm 300, 400, 500 instruções. Então vamos pensar o seguinte, quantos bits eu preciso para representar 500 instruções? Né? Eu teria que, como os bits, né, funcionam em relação de 2, eu teria que pegar 512. Né? 2 a 4, 16, 2 a 5, 32, 2 a 6, 64, 2 a 7, 128, 2 a 8, 129, 2 a 9, 512. Então, vou precisar de 9 bits para poder rastrear essas 500 instruções. Entenderam? Então, um computador
que tenha 9 bits pode ter até 512 instruções, né, para código de operação, 9 bits para código de operação. Um computador que tem 4 bits para código de operação só vai poder ter 12 elevado a 4, 16 instruções. Já um computador com 5 bits para código de operação pode ter 32 instruções. Em geral, né, os microcontroladores eles trabalham com 7 a 8 bits para código de operação, mas eles trabalham de uma maneira diferente. Eles não usam todos os 7 ou 8 bits. Eles usam 4 bits, 5 bits, né? Fazem um mergezinho, porque eles separam, né, a relação de instruções e usam uma instrução para dizer, olha, a instrução continua. Tá? A gente vai ver isso com mais curiosidade depois. Mas guarda sempre isso. O número de bits do código de operação especifica o número de instruções máximas que esse computador pode ter. Tá certo? Ok. Então, por exemplo, instruções de adição precisa de endereço de até 2 valores, né? Se você usar o acumulador, só de um endereço. Em geral, o acumulador pode ser usado como endereço onde vai ficar armazenada a resposta, então não há necessidade de outro endereço. Mas às vezes você não quer usar o acumulador, você quer usar direto a memória, então vai precisar de dois endereços. Tá? Supondo, né, que você tenha 32 bits, né, possíveis para endereço, então você vai ter que os endereços de memória, né, sejam de 32 bits, você vai precisar de 96 bits de endereço para poder manipular toda essa memória. Tá? Os endereços dos operandos na memória principal, né, são determinados em tempo de compilação. O que significa isso? Significa que na hora que você faz a compilação, ele examina o espaço livre de memória. Em geral, os microprocessadores, né, são da arquitetura von Neumann. A Harvard é muito para a arquitetura de microcontroladores. Então, na arquitetura von Neumann, a memória é usada tanto para dados quanto para programa. O que o sistema operacional que está trabalhando com a máquina costuma fazer? Ele vai para a memória e separa uma parte da memória para botar programa e uma parte da memória para botar dados. Né? E quem é que na hora que você está construindo o programa e compilando o programa, diz onde é que vai botar as instruções e onde é que vai trabalhar com os dados? É o compilador. Então o compilador vai fazer isso, vai olhar para a memória, ver os espaços onde ele pode botar as instruções e os espaços onde ele pode manipular os dados que estejam livres e sejam possíveis de serem de conversar um com o outro, e então ele faz essa distribuição do espaço de memória. É o compilador que então trabalha com essa parte na hora que vai distribuir os endereços para as instruções e para os dados. Você tem instruções de fluxo de controle, né? Fazer comparação, desvio, e os jumps, né? São jumps, geralmente as instruções de salto associadas com alguma condição. Né? Por exemplo, salta se a operação não for zero, salta se for zero, salta se o número que você está manipulando for maior que o outro número, salta se o número for menor, faz uma comparação e geralmente ele está ligado a um label, um rótulo que pode ser tanto um conjunto de letras, né, um label mesmo, ou um endereço. O label, na verdade, nada mais é do que um endereço, tá? Uma forma de se visualizar endereço. Então isso é o trabalho das instruções de comparação e desvio condicional. Além disso, você pode usar instruções de controle de laços, que também usa o jump. Né? Aí você tem que, em geral, usar 2 jumps para fazer isso, em que você fica rodando, né? Pega um label, fica rodando naquele label até que um determinado condição, que geralmente é um contador,
né? Você vai somando, né? Incrementando um número. Quando chegar a um determinado número que você colocou, ele então vai e sai desse laço. Em termos de assembly, você constrói isso com jumps, né? E com uma instrução de incremento que existe na maioria dos assemblies das linguagens de microprocessadores e microcontroladores. Além disso, você tem outro tipo de fluxo de controle, que são as chamadas a procedimentos ou subrotinas, né? Também chamadas de subrotinas. As subrotinas, né, são, na verdade, partes do código que vão se repetir, né? Você vai construir um código, né, em assembly ou em linguagem de alto nível, e aquele código tende a se repetir várias vezes. Só que ele é mais complexo do que um laço, né? Um comando para, um quanto faça isso, ele é mais complexo do que isso. Então você faz o que? Você constrói uma função, uma subrotina, um procedimento que vai conter esses comandos que você precisa executar repetidamente ao longo do seu programa. Em termos de linguagem assembly, esses subrotinas são chamados de call procedures, né? O call tem rcall, tem acal, tem várias formas, né, de trabalho com isso. Quando o call termina, você geralmente bota uma instrução de retorno RET que volta para o ponto onde aquele call apareceu. Então, por exemplo, call subrotina A, e depois do call subrotina A tem A igual a A mais 1. Então ele vai para a subrotina A, executa, quando ele encontra o RET, ele volta e executa o que? A igual a A mais 1, tá? A instrução seguinte, ok? Ele continua com o programa. Geralmente o call, né, ele mexe com o program counter, porque ele desvia, né? Então ele vai para como se fosse para um outro programa, né? Então o program counter tem tá com o programa principal, ele é guardado, aí você usa um outro registrador para controlar a subrotina, e quando você retorna para o programa, você desempilha o valor do program counter que você guardou para você continuar com o fluxo do programa principal. Então essa é uma representação. Você tem um call, ele executa a subrotina, terminou de executar a subrotina, ele volta para a posição que estava antes, né? Através do comando RET. Bem, agora a gente vai ver uma coisa super importante, tanto para microprocessadores quanto para microcontroladores. E para microcontroladores é fundamental. São as interrupções. E elas começam com a gente trabalhando com as instruções de entrada e saída de dados. Então, a primeira visão é entrada e saída com espera ocupada. Em geral, isso é o quê? Quando você está no teclado, né? Você mantém a ligação da CPU com algum periférico. Esse periférico, então, ele faz o quê? Ele geralmente tem um buffer e tem instruções em outs, né, para ler e escrever nesses buffers que são registradores. Então, quando você começa a mexer com o periférico, o mouse, o teclado, ele envia um sinal para a CPU dizendo: olha, eu estou precisando enviar informação. Então, o sistema operacional, que é o que interfaceia, vai então cuidar para que esse periférico se comunique com a CPU e aquela informação possa então ser colocada no buffer, né, no registrador associado a esse periférico, para que então ele possa ou receber, né, caso seja, por exemplo, um monitor, ou, receber, caso seja um teclado, ou enviar para um monitor, né? Então, por exemplo, você está vendo agora, nesse exato momento, o vídeo com uma telinha do PowerPoint que eu fiz. Isso aí é uma saída. Então, quem está... o monitor, que é um periférico ligado ao seu computador, ou ao seu celular, seja lá o que for, está enviando uma mensagem, né, para o sistema operacional dizendo: olha, eu estou precisando receber os dados, né? O sistema operacional está fazendo essa mescla aí. A CPU está dizendo: ó, estou querendo enviar o dado para o monitor. Então o monitor fica lá em estado de espera
E isso que vocês estão vendo aí está no buffer do monitor, tá? Ou seja, ele está recebendo essa informação, que no caso se compõe do texto, da imagem e do som que vocês estão ouvindo. Então isso é uma forma de interrupção, de trabalho de interrupção. No caso, esse tipo de interrupção a gente chama de entrada e saída programada com espera ocupada. Ou seja, os periféricos, eles têm registradores associados, né? No caso dos microprocessadores, são as famosas Interrupt Requests, né? As IRs, que estão acopladas a um chip, né? Na verdade, dois chips, o chipset Norte e o chipset Sul, tá? Em geral, o chipset Norte trabalha com alguns tipos de periféricos e o chipset Sul trabalha com outros tipos de periféricos, tá? O chipset Norte costuma ser o mais complexo. E ele é tão complexo que ele também tem um dissipador de calor, porque ele trabalha com as saídas USB, com teclado, com mouse, etc, etc. E são esses carinhas aí que contêm os registradores de buffer dos periféricos, mouse, teclado, monitor. O chipset Sul trabalha com rede, com um periférico de impressão, né? Com alguns periféricos de USB também, tá? Com som, né? Porque são periféricos com microfone, com áudio, que são periféricos menos usados, né? O teclado e o mouse são muito usados. Então, por isso que você precisa de um controle maior. Hoje em dia, esses chipsets são microcontroladores, né? Da família Intel, por exemplo, os chipsets são similares à família 8051, que eu já falei para vocês antes. Então, por isso que a gente está falando deles dentro da estrutura de um microprocessador. Então, aqui está mais ou menos como é que funciona, né? Como esses periféricos fazem parte desses chipsets, o chipset fica em comunicação constante com a CPU. Então, a CPU fica fazendo um rastreio, né? Um listener, a gente chama isso de listener, do status do registrador associado ao periférico, teclado, mouse, etc, etc. Quando existe uma disponibilidade, por exemplo, eu estou mexendo no teclado. Enquanto eu estou mexendo no teclado, ele está indisponível, né? A gente está falando, gente, de velocidades de nanosegundos, de picosegundos, 10 a menos 15, 10 a menos 30 segundos até. Então, no momento que você está apertando o teclado, você indisponibiliza o teclado. Aí você precisa largar o teclado, né, para ele se tornar disponível, né? E se você ficar apertando constantemente, ele tem um timer. Então ele interpreta, né, que você apertou, botou o seu dedinho lá e ficou parado. A cada timer associado ao clock, ele vai ler a informação daquele teclado. Então ele fica que nem um pisca-pisca. Indisponível, disponível, disponível, disponível. E aquela letra que você colocou vai embora até o buffer, né, ser completo. Existe um limite para esse buffer. Aí quando o buffer é completo, geralmente você ouve aquele sinalzinho, o buffer está completo. Aí você tem que largar. Na hora que você larga, né, o buffer, aquela informação começa a ser trabalhada pelo buffer. Se, por exemplo, você está num editor de texto, e você está numa caixa de entrada, por exemplo, você apertou um teclado, ele vai chegar e botar lá, pi! Enquanto você não apertar Enter, que é liberar o que está na caixa de texto, ele não vai deixar você preencher mais nada no teclado, né? Então isso acontece em alguns tipos de buffer, né? Então essa disponibilidade e indisponibilidade, que é um caractere específico, um sinal, ela é trabalhada dessa maneira e o processador fica em loop constante para esses periféricos, ouvindo se está disponível ou indisponível. A mesma coisa com a saída. Ele também fica em loop, vendo se o transmissor de saída está disponível. No caso, a gente fala nas saídas de pronto, impressão, monitor, né,
uma gravação, o áudio, que é uma saída. A gente diz que isso é pronto, tá bom? Então, por quê? Por exemplo, o áudio. O áudio é diferente de um teclado. Você está me ouvindo e a velocidade com que ele disponibiliza tem que ser muito mais rápido do que um teclado. O buffer tem que ser muito maior. Então, o que ele te diz é: estou pronto para receber. Ao contrário das entradas tipo teclado e mouse, onde ele simplesmente diz: estou disponível para enviar. Outra forma de trabalho, né, são as chamadas traps. Para que elas servem? Para que você não tome alguns erros que são comuns, principalmente em alguns tipos de programa. Na verdade é o seguinte, vai gerar um erro, mas em vez de você paralisar, você desvia para um tratamento de erro. Isso são as overflow, violação de memória, divisão por zero, estouro de pilha e assim por diante. Quando ocorre essa situação, o fluxo, né, é desviado para uma subrotina que, em geral, está dentro da EPROM, né, do seu computador, que a gente chama de BIOS, né? E às vezes é tratado pelo sistema operacional, mas em geral essa trap está dentro da BIOS. E ela faz o quê? Ela simplesmente tem um overflow, ela paralisa aquele processo que tem aquele overflow, né, tira ele da pilha de processos a serem executados e geralmente o sistema manda um sinal para o sistema operacional, o sistema operacional vai te dizer assim: olha, o software tal não está respondendo. Aí ele te diz, cancela ou continua, né? Se você, às vezes você continuar é tolice, porque ele vai continuar com aquele overflow. Às vezes, né, dependendo do sistema operacional, principalmente o Linux, que é muito mais sofisticado nisso que o Windows, ele tem um timerzinho também. Então ele dá um erro parecido, mas você a tecla continuar, o que, que ele faz? Ele fecha o programa, dá o kill, né? Ao invés de simplesmente desviar para outro processo. E aí ele tira aquele processo da pilha. Se vocês forem mexer no Windows, né, isso acontece muito no Windows, ele dá esse erro, você manda cancelar, quando você vê lá o gerenciador de tarefas, o aplicativo está ali, o processo está ali, o Word que deu esse erro, o PowerPoint que deu esse erro, está ali, ele não deu kill, ele não tirou da pilha. Aí ele fica ali, fazendo o quê? Nada. Esse é um defeito do Windows, diferente do Linux. O Linux dá kill, né? Deu erro, pô, ele tira da pilha. O Windows ele deixa um tempo ali. Às vezes eu fico vendo, eu faço esses testes para ver o tempo, né? E às vezes demora 1, 2 horas para aquele processo sair da pilha. É muita coisa se você estiver mexendo com outros processos, né, mais sofisticados. Então, é um defeito do Windows, né, é uma forma do Windows trabalhar. Né, então, você é obrigado a ir lá no gerenciador de tarefas e finalizar, dar o kill na mão. Né? E isso são as traps. Agora, a interrupção propriamente dita. Essas entradas e saídas, né, que tem os chipsets, elas na verdade elas têm o processo do bufferamento, que a gente chama dessa parte de disponibilidade, ou indisponibilidade, ou pronto ou não, mas ela tem um processo de interrupção. O que tem nesses chipsets? Ele tem uma rotininha de tratamento daquele periférico. Então o teclado, ele tem dentro lá da placa-mãe, no chipset norte ou sul, tem uma rotina que trata da interrupção do teclado. Tá certo? Essas entradas, né, elas são trabalhadas da seguinte maneira. Quando chega o sinal para o chipset, ele primeiro diz que tipo de periférico fez isso. Aí ele associa com vários tipos de interrupção. Interrupção 1, interrupção 0, interrupção 7. A interrupção 7 é que eu mais me lembro, que é ligada ao teclado. Tá? Interrupção 9, que é do mouse.
né? São as que estão mais na minha cabeça, porque foram as que eu mais trabalhei no tempo do DOS da vida, né? É, essas IRCs, na verdade, são subrotinas. Elas identificam qual é o periférico e tratam da informação do periférico ali. Esse sinal de identificação e mais a rotina de tratamento tem a ver com esse sinal de interrupção. Neste caso, quando você tem os periféricos tratados desta maneira, você não tem buffer para esperar a operação de entrada e saída acabar. Você agiliza o acesso à informação. Tá? Primeiro porque a rotina de interrupção ela é chamada pelo sistema operacional e está dentro do chipset norte e chipset sul. E segundo, porque você, ao fazer isso, você não está mais precisando da CPU. A CPU ela só recebe sinal de interrupção, mas o tratamento da interrupção é feito por esse chipset. Né? A desvantagem, obviamente, é que toda comunicação é uma interrupção, como a gente viu na entrada e saída, né, dirigida aí, por programação. Toda entrada e saída é uma interrupção. Mas para alguns tipos, vamos imaginar o seguinte: se a gente estiver falando de microprocessadores que trabalham com processo, geralmente entrada e saída por interrupção comem tempo, porque acabam se tornando processos à parte. Algumas linguagens tratam disso de maneira diferente, como por exemplo a Java e a Python, que trabalham com essas subrotinas como threads, ou seja, processos que ficam constantemente na memória, porque são usados por vários processos diferentes. Então, o processo principal é tirado, aquele processo continua. Exemplo, impressão. O tratamento de impressão existe em todos os aplicativos que rodam sistemas operacionais, seja Linux ou Windows. Então, quando eu chamo um aplicativo qualquer, um processo qualquer, por exemplo, um editor de texto, ele carrega, se for a primeira vez, né, a rotina de interrupção de tratamento de impressão. Quando eu tiro esse processo, a rotina continua lá. Por quê? Porque o próprio sistema operacional usa a impressão. Um outro editor de texto vai usar. Um software como o PowerPoint vai usar. E se eu tiver que carregar e retirar aquela subrotina um tempo inteiro, eu vou comer, em termos de microprocessador, eu como tempo pra caramba. Então eu uso esse mecanismo que a gente chama de thread, que são pequenos processos interligados a processos maiores, mas que são usados por vários processos ao mesmo tempo. Então a thread de impressão ela pode estar sendo usada pelo Word, pelo PowerPoint, pelo Excel, pelo bloco de notas, ao mesmo tempo. Né? Só que ela, por exemplo, quando o Word e o PowerPoint forem usar literalmente ao mesmo tempo, ele vai priorizar o processo mais importante e vai fazer a impressão primeiro daquele cara. Mas você não precisa reimprimir. Ele está com com aquela chamada de impressão do Word na fila. Saiu o PowerPoint, entra o Word. Pronto, acabou. Você não precisa fazer nada para isso. Já fez, já deu o comando de impressão. Né? Essa é a vantagem por direção de interrupção. Né? Porque você tem um mecanismo à parte para tratar aquele buffer de sinalização disponível, indisponível, pronto ou não pronto. Continuando, aí tem uma explicação mais bem detalhada. Neste caso, eu não vou falar nada, vou deixar aí durante uns 15 segundos, só você olhar e ler isso aí. É um algoritmozinho para você poder entender esse mecanismo de entrada e saída por interrupção, o tratamento da interrupção através de uma rotina de interrupção que está dentro do chipset.
Ok. Explicando rapidamente. O periférico manda o sinal pro sistema operacional o processador recebe, tá certo? Identifica qual é a interrupção, manda o sinal para o chipset correspondente, tá? O chipset, então, recebe aquele sinal, assume o periférico, porque tem a rotina de interrupção. A rotina de interrupção trata a informação daquele periférico e manda para o processador dizendo, resolvi. Por exemplo, se for uma letra, vai aparecer aquela letra no monitor. E quem está trabalhando com isso é o chipset com o processador. O processador, na verdade, ele é um sinalizador para a rotina de interrupção. Terminou a rotina de interrupção, ele primeiro guarda o contexto, né, antes de executar a rotina de interrupção. Terminou a rotina de interrupção, o processador, que tem esses registradores, retorna aquele contexto e continua o fluxo normal do processo que ele está trabalhando antes da interrupção. Então, é isso aí que acontece. Então, o processador recebe o sinal de pronto, lá do monitor, né? O monitor, então, junto com o processador, trabalha com buffer. Aí, a rotina de interrupção está no chipset, né? Trabalha com a informação do vídeo e manda para o vídeo. Terminou, está lá no vídeo, o processador retorna para a rotina principal do programa, do processo, desculpe. Bem, uma interrupção gera, né, alteração do fluxo e geralmente você tem, conforme eu falei, rotinas de tratamento de interrupção para cada periférico, tá certo? Cada dispositivo, cada periférico, na verdade, ele assume. Quando você, por exemplo, pega uma impressora e pluga via USB no seu computador, o sistema operacional mais o processador identificam uma interrupção. São 256 interrupções possíveis, tá? Então, isso porque você pode acoplar no seu computador 256 periféricos, tá? Mas se você fizer isso, desiste de usar, porque o processador só vai cuidar de interrupção, não vai fazer mais nada, não vai rodar o Word, não vai fazer mais nada, né? Então, você geralmente, por exemplo, nesse exato momento que eu estou fazendo essa aula para vocês, eu estou com o microfone, o áudio, porque eu estou me ouvindo, a impressora ligada, o mouse e o teclado. São 1, 2, 3, 4, 5. 5 dispositivos ao mesmo tempo, tá bom? Cada um deles recebeu um número diferente. E ele identifica aqueles que têm comunicação serial, como por exemplo o teclado e o mouse, a impressora, que tem comunicação paralela, tá certo? O áudio e o microfone, que também tem comunicação serial, e assim por diante. E tem também um Bluetooth, tem um sexto, tem um sinalzinho de Bluetooth ligado lá no habilitado, tá certo? Então tem 6 periféricos que estão sendo trabalhados. E tem a rede, desculpe, esqueci a rede, 7, é um periférico também. O Bluetooth e a rede são periféricos muito requisitados. Eles são constantemente trabalhados, né? Porque a rede está em constante comunicação, justamente para saber se a rede está funcionando ou não funcionando. E o Bluetooth está em constante comunicação, procurando alguém para parear. Esses dispositivos de rede, Wi-Fi, rede cabeada e assim por diante, são os dispositivos de mais alta prioridade de interrupção dentro de um computador, porque eles precisam estar constantemente livres para poder trabalhar, tá certo? A gente já falou da rotina de interrupção, né? Elas são assíncronas, né? Os traps, eles são rotinas de interrupção síncronas, tá? Mas as rotinas de interrupção são assíncronas porque elas ocorrem a partir do momento que você requisita a interrupção, né? Mesmo essas que são de alta prioridade, como a rede, o Wi-Fi e o Bluetooth, também são assíncronos. Por quê?
Porque quando vem a rede caiu, ele gera um sinal de interrupção para dizer que a rede caiu, né? Que a rede não está funcionando. E isso é aleatório. Isso pode acontecer a qualquer instante. Então essas interrupções são assíncronas. Essas que são síncronas são as de software. Overflow, divisão por zero. Por quê? Porque elas ocorrem sempre em tempos iguais. Você roda uma rotina que tem um problema de divisão por zero. Toda vez que ele passar por aquele comando daquela divisão por zero, ele vai gerar aquela interrupção. É síncrono, ou seja, ele vai estar sempre no mesmo time, né? Não vai fugir disso. As assíncronas são aquelas que ocorrem a qualquer instante, né? Sem que você controle. Por exemplo, nós estamos tendo uma aula assíncrona. Vocês estão me ouvindo, vocês podem fazer isso a qualquer instante, ou em nenhum instante. Mas, quando você está me ouvindo, agora é uma aula assíncrona. Quando a gente for ter uma aula síncrona, né, que eu vou avisar para vocês, a gente vai falar sincronicamente, naquele instante, naquele time, tá certo? E não vai poder ser em outro tempo, vai ser naquele tempo. Ok, aí um exemplozinho de atendimento à interrupção nível de prioridade. Conforme eu falei para vocês, cada periférico tem uma prioridade. Os periféricos e um computador comum. Mais prioritários são a rede, o Wi-Fi e o Bluetooth. Tá? São os mais prioritários. Mais do que o monitor, mais do que o áudio, mais do que o vídeo, mais do que o teclado e o mouse. Rede, Bluetooth e Wi-Fi, tá certo? São os três periféricos de mais alta prioridade no tratamento de interrupção. Em geral, essas interrupções dirigidas por hardware, né, tem esse algoritmozinho e uma coisa é importante. Quais são os dois registradores mais importantes para salvar o contexto que eu falei para vocês antes? É o Program Counter e o de status. O de status porque diz o que aconteceu antes. Se houve se a operação deu zero, se a operação desviou, qualquer coisa assim. E o Program Counter porque diz a partir de onde aquilo deve começar. Já no software, né, como são assíncronos, geralmente a própria... você mesmo pode fazer a rotina de interrupção. As rotinas de interrupção para o software ou são tratadas pelo sistema operacional. Quando são tratadas pelo sistema operacional, é aquele erro assim, deu a divisão por zero, mas ele não vai fazer nada. Mas você pode tratar. Você pode construir o teu programa, na hora que ele virar um processo, na hora que ele for executado. Quando ele identificar uma divisão por zero, isso é muito importante em microcontroladores, por exemplo, você pode tratar aquilo para que o microcontrolador não pare. Tá? Porque o microcontrolador é uma questão de tempo. Se ele ficar parado para tratar uma interrupção de software, uma divisão por zero, acabou. Não vai, morreu o controle dos periféricos. Então você tem que tratar isso, tá bom? Fazer esse tratamento. Geralmente isso é uma coisa que é feita pelo o cara que está fazendo o programa. Isso aqui é um exemplo, né, no caso de um microcontrolador, que a gente vai ver com mais detalhe, que determina, né, as prioridades de interrupção. No caso dos microcontroladores, as prioridades são determinadas pelo usuário, pelo que está programando. E como é que ele faz isso? De duas maneiras. Primeiro, como vocês podem ver, dependendo do pino que vocês estejam ligando, você vai ter um pino de maior prioridade do que o outro. Então você tem que aprender a usar o chip, né, o chip do microcontrolador, saber a pinagem direitinho para dizer, olha, se eu quiser que o mouse seja mais prioritário que o teclado, eu tenho que botar um mouse neste pino e o teclado neste pino, porque aí a prioridade é por pinagem. E também pode ser por software. Você pode... alguns pinos têm a mesma prioridade, né? Não tem diferença nenhuma. Os GPI e OS são pinos de mesma prioridade. Aí você bota o mouse e o teclado, quem é que você vai atender primeiro? Aí você tem que, na mão do seu microcontrolador, no programa que você vai controlar, colocar lá, olha, eu vou atender primeiro o mouse e depois o teclado.
O clock é ao concurso, gente. É óbvio que é interrupção, que não para nunca, que para todo mundo e que é dona de tudo, é o clock. Tá certo? Ciclos por segundo. É uma interrupção. E ele é uma interrupção síncrona. Por quê? Porque ele ocorre sempre no mesmo tempo. Então, por exemplo, se o seu microprocessador tiver 2,4 GHz de clock, 1 dividido por 2, eita, desculpe, gente, os cachorros estão latindo. 2 trilhões, 1 sobre 2 trilhões de segundos, a cada 1,2 trilhões de segundos, ele vai gerar um clock, tá certo? E esse clock é sempre naquele tempo, tá? Então ele é uma interrupção síncrona, tá? E a mais prioritária. Ao concurso, a gente nem diz que ela é mais prioritária. Ela diz o seguinte: ela comanda todos os outros. Todas as outras interrupções dependem do clock. O gerador de clock são cristais, né? Em geral eles estão dentro dos próprios chips, né? Nos microprocessadores você tem clocks auxiliares em que você alimenta com baterias, tá? Mas nos microcontroladores esses clocks são feitos dentro da própria estrutura. Você pode fazer clocks externos, tá? Nos microcontroladores, você pode botar um circuitozinho de clock externo, mas nos microprocessadores esse circuito de clock externo é comum na placa-mãe, tá? Então aqui são estruturas de clock, né, que você coloca, aqui estruturas associadas ao PIC, né, ao PIC 16, aqui um circuitozinho simples, resistor capacitor, aqui um circuito mais complexo que gera atraso, tem um clock principal, é o 0, e o clock de atraso. Isso é muito importante para controle, tá, gente? Por isso que está associado a PIC aí. Nos microprocessadores isso não tem muita importância. Por quê? Porque os microprocessadores trabalham como processo. Eles têm uma fórmula de trabalhar que é o seguinte: eles dividem o tempo, tá, num counter time específico, que esse counter time contém um número X de clocks, tá? Tem um nomezinho para esse time que agora me falhou. Esse tempozinho é o tempo de preempção, ou seja, é o tempo que o sistema operacional junto com o microprocessador tem para encher de processos, tá certo? Ele enche de processos nesse tempo, terminou esse tempo, ele enche com outros processos e assim vai, tá certo? Então ele não tem uma ideia de clock auxiliar ou de atraso, tá? Como tem nos microprocessadores. Por que você tem essa ideia de atraso, o clock principal, o clock de atraso? Porque às vezes você está controlando vários dispositivos e isso serve para você fazer dois dispositivos funcionarem, entre aspas, ao mesmo tempo, tá? É uma fórmula de você trabalhar com isso. Então aí está a ideia do clock principal, o clock de atraso, tá? Que a gente chama de clock assimétrico, tá? Você tem uma simetria do clock normal e você gera uma assimetria do clock de atraso. Aí é só um outro exemplo, né? O clock, né? Ele na verdade ele divide o que a gente chama de ciclo de instrução e ciclo de máquina, tá? Ciclo de máquina é composto do que você está vendo aí, ciclo de busca e o ciclo de execução. O ciclo de instrução propriamente dita, né? Ele se compõe de vários ciclos de máquina, né? Então uma instrução às vezes precisa de mais de um ciclo de máquina. Tá certo? Então, por isso que a gente diz que o ciclo de instrução é composto de vários ciclos de máquina. E o ciclo de máquina é composto de um ciclo de busca e um ciclo de execução. Pode ter instrução que só tem um ciclo de máquina? Claro. Né? O que não pode ter é um ciclo de instrução com 0 ciclo de máquina. Um ciclo de instrução tem pelo menos, no mínimo, um ciclo de máquina. E no máximo, depende aí. Para os processadores atuais, que tem pipeline e vetorização, não ultrapassa 3 ciclos de máquinas por instrução, ok? Aqui um exemplo. Aqui um exemplo com pipeline. Tá? Pipeline é uma estrutura em que você tem vários núcleos
Cada núcleo, né, trata de instruções em separado por tempo. Então, por exemplo, esse é o núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, núcleo 4, desculpe, núcleo 0, núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3 e assim por diante. Tá? O núcleo 0, ele começa buscando a instrução. Tá? Aí o núcleo 1 vai executar. Só que quando o núcleo 1 está executando a instrução 1, ele vai também, desculpe, quando o núcleo 0 está executando a instrução, o núcleo 1 ele vai buscar uma instrução. Então, ao mesmo tempo, você tem a execução de uma instrução e uma busca de outra instrução. E assim por diante. Dependendo do número de núcleos que você tem, você vai ter várias instruções sendo executadas ao mesmo tempo. E com isso, você consegue agilizar o tempo de execução do ciclo de instrução. Porque aí dentro de um ciclo de instrução, você tem vários ciclos de máquinas, mas esses ciclos de máquinas estão sendo executados em vários núcleos diferentes, então o ciclo de instrução acaba consumindo apenas um ciclo de clock, um ciclo de máquina. Ok? Aí está um exemplo de temporização de um microprocessador para uma instrução de add e move. Uma instrução que faz um trabalho com a ULA, né, direto, um numérico, e de movimentação, que vai trabalhar com a unidade de controle. Então aqui está a ideia de onde o clock atua na CPU. Ele atua diretamente na unidade de controle. Aí da unidade de controle, quer dizer, todo sinal que o clock dá para a unidade de controle vai atualizar os registradores de instrução, os registradores de endereço, o program counter, o registrador de status, o acumulador, tá certo? Os registradores de apoio, a unidade lógica aritmética e os trabalhos com a memória principal, tá? Tanto na estrutura Harvard quanto na estrutura von Neumann. Então, o clock atua diretamente na unidade de controle. Então, é um clock junto com a unidade de controle que determina o ciclo de máquina e, consequentemente, o ciclo de instrução. Com isso, gente, a gente termina esta fase da nossa aula, tá? De explicar um pouquinho mais sobre a estrutura de arquitetura de computadores. Tudo o que eu falei serve tanto para microprocessadores quanto para microcontroladores. Até aquelas historiazinhas do Little Endian e do Big Endian. A gente vai continuar vendo outras coisas. Essa, então, seria a quarta aula que eu estaria colocando para vocês. Ok?